Boa noite, galera. Passei bem o dia inteiro aqui, ó, de frente ao computador, trabalhando. Dei aula para outra escola também. Obrigado por perguntar, Maria Eduarda. Raela, boa noite. Boa noite, Maju, Pedro, Gustavo. Boa aula para nós. Lorena, boa noite. Boa noite, Ana Vitória. Boa noite, Vitória Ribeiro. Zé Flávio, boa noite também. Gente agarrada, gente persistente, é isso aí, batalhadora. Ok. Adicionar quem chegar, ok. Muito bem, então, vamos iniciar nossos trabalhos. Compartilhando tela. E o meu esquema, qualquer pergunta, pode interromper, mandar pergunta, me dá um sinalzinho aqui que alguém escreveu alguma coisa e eu, então, interrompo. Na semana passada, eu já havia falado de título em massa. Vamos repetir e pegar aqui, porque é a primeira forma de expressar a concentração de uma solução. É expressando a relação, sempre aqui no cantinho embaixo vai estar escrito, né, concentração, soluto, solução. Então, uma grandeza que expressa a quantidade de soluto, dividido por uma grandeza que expressa a quantidade de solução. Então, aqui eu tenho a relação massa-massa, né? Massa do soluto dividido pela massa da solução. A massa da solução é, na verdade, a soma da massa de soluto mais a massa do solvente, né? Então, nós podemos tirar a massa da solução aqui e colocar M1 mais M2. Então, massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, que representa a massa da solução. Ok? Algumas observações sobre título. Título em massa, falamos, não tem unidade. Por que não tem unidade? Nós temos massa, massa. Massa em gramas dividido por massa da solução em gramas, corta grama com grama, nós não temos unidade. Então, é uma grandeza adimensional. Não tem unidade. Segunda observação importante é que o título em massa sempre vai ser uma grandeza maior que 0, menor que 1. Ou seja, nunca vai dar 0 e nunca vai ser igual a 1. 0, alguma coisa, sempre. Porque eu estou sempre dividindo uma grandeza referente a soluto por ela mesma acrescida de uma grandeza quantitativa de solvente. Então, o denominador sempre vai ser maior que o numerador. O resultado sempre vai ser 0, alguma coisa. O título em massa pode ser expresso em termos percentuais.
Então, se eu digo que uma solução tem título 0,3, significa 0,3 gramas de soluto em cada grama de solução. Esse é o entendimento que a gente tem que ter do título. Então, uma solução cujo título é vamos supor, 0,4, significa que eu tenho 0,4 gramas de soluto dissolvidos em 1 grama de solução. Expressar isso em porcentagem é só multiplicar por 100. Ou seja, ter 0,4 gramas de soluto em 1 grama de solução é o mesmo que ter 40 gramas de soluto em 100 gramas de solução, ou seja, uma porcentagem de 40%. 40 de soluto, 100 de solução. Então, ficar atento a esse entendimento para quando, no exercício, você fazer a leitura da grandeza, você entender o que está sendo dito e passado para você. Título em massa é grama de soluto para grama de solução. Então, se o título é 0,25, ponto, não tem unidade. Ele está dizendo para você, olha, cada grama dessa solução tem 0,25 gramas de soluto. Isso, em termos percentuais, é o mesmo que 25 gramas de soluto para 100 gramas de solução, ou seja, 25%. A segunda forma de expressar a concentração, que caminha no mesmo estilo do título em massa, é o título em volume. Título em volume, que é o volume do soluto dividido pelo volume da solução. O volume aqui da solução é volume do soluto mais volume do solvente. Então, eu posso tirar esse V daqui, colocar no lugar dele V1 mais V2. Está aqui, V1 mais V2. Mesma história. Título em volume não tem unidade, porque eu vou ter um volume em mililitros para soluto e um volume em mililitros para solução. Sempre a unidade de volume em cima e embaixo é a mesma. Vai cortar e eu vou ter, então, uma grandeza adimensional, ou unidade unitária. O título em volume, assim como o título em massa, não tem unidade, né? O título em volume também, igual ao título em massa, sempre vai ser maior que 0 e menor que 1. Nunca igual a 0, nunca igual a 1. Pelo mesmo motivo, volume do soluto é dividido por ele mesmo, acrescido de alguma coisa. Então, eu vou ter sempre no denominador uma grandeza maior que no numerador. Então, vai dar 0, alguma coisa. Então, calculamos lá o título de uma solução. Deu 0,05. 0,05. Ponto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 0,05 mililitros de soluto dissolvidos em 1 mililitro de solução. Se eu multiplicar isso por 100, eu vou ter 5 mililitros de soluto dissolvidos em 100 mililitros de solução. Então, eu peguei lá, misturei 5 mililitros de álcool com 95 mililitros de água. 5 mililitros de álcool em 95 mililitros de água vai dar um total de 100 mililitros. Então, eu tenho 5, que é o volume do soluto, dividido por 100 dá 0,05. Isso é o mesmo que ter uma porcentagem de 5%. 5% em volume dessa solução corresponde a soluto. Então, fica claro, título em massa, título em volume. A diferença é que uma refere-se à relação massa-massa, a outra refere-se à relação volume-volume. A maioria dos exercícios dá o título em termos percentuais. Ele fala para você, uma solução está a, vamos supor, 15% massa-massa, ou está a 15% volume por volume. Então, você está falando, ele está se referindo massa-massa, título em massa, volume-volume, título em volume. A terceira forma de expressar concentração
a terceira forma de medir a riqueza de uma solução em soluto, creio que tem uma pergunta aqui. O volume tem que ter uma unidade específica. Para título em massa, não. Basta você usar a mesma unidade em cima e a mesma unidade embaixo. Agora, de praxe, o que mais usamos em títulos, né? Título em massa, a gente usa mais a unidade grama, e para título em volume, a gente usa muito a unidade mililitro. Às vezes, foi bom você ter perguntado, Rafaela, lembrei de um detalhe aqui, às vezes ele dá para você a porcentagem de uma solução, ele fala uma solução está a 15% massa por volume. Massa por volume. Aqui ele misturou as duas coisas. Aí você tem que tomar o cuidado de usar em ordem de grandeza uma unidade para massa compatível com volume. Ou seja, 15% massa por volume, você vai dizer 15 gramas de soluto em 100 mililitros de solução. Eu estou usando a unidade grama com mililitro, que são unidades compatíveis em termos de ordem de grandeza para esse tipo de exercício. Então, o mais comum é massa, volume, volume. Se, às vezes, o exercício acontece, tem uns aí que gostam de aparecer, né? Coloca lá a porcentagem massa, volume. Seria a mesma coisa quilograma por litro. Perfeitamente, perfeitamente. Quilograma litro ou quilograma decímetro cúbico, né? Grama mililitro, grama centímetro cúbico. Então, tem que ter essa coerência no uso da unidade. Perfeito. Você entendeu bem o recado, parece. Seguindo aqui, então, concentração comum. Boa noite. Não, sim, para te lembrar, falar a diferença. Preparei quando chegar a hora, justamente para isso. Eu não esqueci, tá, Maria Vitória? Chegar a hora, terminar as concentrações, nós vamos falar dessa diferença. Obrigado por me lembrar. Eu tinha anotado aqui também. Obrigado, viu? Concentração comum. Na concentração comum, eu creio, já pesquisei e nunca achei assim, algo que me convencesse muito, me desse uma resposta. Eu creio que chama-se comum por ser uma das primeiras usadas, das formas mais primitivas, mais antigas de se expressar a concentração de uma solução, que é massa por volume, massa do soluto pelo volume da solução. Não temos aqui uma unidade específica, mas eu digo para você, a unidade mais usada é grama por litro. A unidade mais usada é grama por litro, ou grama vezes litro a menos 1, é a mesma coisa. Agora, pode ser qualquer unidade de massa por qualquer unidade de volume. Aí você tem que prestar atenção no exercício, se for de marca X, ver nas alternativas qual unidade que ele está usando, para poder seguir o mesmo estilo. A unidade mais usada é grama por litro, mas, na verdade, podemos ter qualquer unidade de massa para qualquer unidade de volume. Desde micrograma por litro até quilograma por metro cúbico, pode usar a unidade que for. A mais usada, volto a repetir, é grama por litro. E aqui, importante a gente lembrar, as conversões de unidade, né? De volume. 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, quando eu falo que vou transformar de mililitro ou centímetro cúbico para litro ou decímetro cúbico, tá? É a mesma ordem de grandeza aqui. Mililitro para litro ou mililitro para decímetro cúbico é a mesma coisa. Assim como centímetro cúbico para litro ou centímetro cúbico para decímetro cúbico é a mesma coisa. O inverso é verdadeiro também. Então, de uma unidade pequena para uma unidade maior, eu divido por 1000. Repare que 1 litro corresponde a 1000 mililitros, que são 1000 centímetros cúbicos,
que corresponde a 1 decímetro cúbico. Então, para vir de mililitro, centímetro cúbico, para litro ou decímetro cúbico, divido por 1000. Para voltar, multiplica-se por 1000. Aqui eu tenho, numa unidade grande, eu vou ter muitas pequenas. Por isso que a multiplicação, talvez isso facilita para muitos aí que têm dificuldade em lembrar disso. Uma unidade grande tem muitas pequenas, então você multiplica. Uma unidade pequena tem poucas unidades grandes, então você divide. Tá? Divide por 1000, multiplica por 1000. Com relação à concentração comum, não tem mais o que falar. Já já vou fazer a comparação da concentração comum com a densidade também. E a concentração última, que usa a relação soluto-solução, que é muito usada em laboratórios, é número de mol sobre volume. Número de mol do soluto sobre volume da solução. Acontece que o número de mol do soluto ele pode ser calculado como sendo massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Né? Você tem, por exemplo, 196 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4. A massa do hidrogênio é 1, do enxofre 32, do oxigênio 16. São 2 hidrogênios, dá 2. 1 enxofre dá 32, mais 2, 34. São 4 oxigênios vezes 16, dá 64. Mais 34, 98. Esse 98 que eu calculei usando as massas atômicas é esse M maiúsculo aqui em letra de forma, M1, massa molar do soluto. Massa do soluto M minúsculo é a massa dada, os 196 gramas. Então, eu vou ter 196 dividido por 98. Vai dar 2 mols. Então, essa equaçãozinha a gente usa para calcular o número de mols. Ele dissolveu 196 gramas, suficiente para fazer 5 litros de solução. Eu preciso do número de mols. Então, eu pego os 196 gramas de ácido sulfúrico, divido pela massa molar, eu vou ter 2 mols. 2 divide por 5, eu vou ter 0,4 molaridade. Né? Isso tem exercício, nós vamos fazer exercício. Mas eu posso também jogar direto a massa do soluto e a massa molar do soluto. Eu tiro N1, coloco no lugar dele essa equação, essa relação aqui, ó. M1 sobre massa molar 1. Então, molaridade é número de mol do soluto sobre volume da solução, assim como molaridade pode ser escrita como sendo massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes V. Volume em litros, sempre. Aqui, volume em litro, sempre. A unidade, mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1, ou molar. A menos usada hoje em dia, o que mais usa é mol por litro, ou mol vezes litro a menos 1. Então, lembre-se que o volume aqui tem que ter em litros. Tem que ser em litros. Até aqui, encerramos as concentrações importantes, as 4, que obedecem à relação soluto sobre solução. Alguma pergunta, galera? Fica à vontade. Ok. Tranquilo. Obrigado, obrigado. Temos parte por milhão. Eu não cheguei a falar nada parte por milhão antes, para não deixar vocês confusos. Olha aqui, olha. Olha aqui a bagunça que pode virar, mas fica tranquilo. M1 sobre M está com cara de título em massa. V1 sobre V está com cara de título em volume. Acontece que essa concentração chama-se parte por milhão. É uma relação soluto-solução, mas com unidades definidas. Olha aqui, miligramas para quilogramas.
Por que miligramas para quilogramas? O próprio nome diz, parte por milhão, ppm. 1 quilo tem 1000 gramas. 1 grama tem 1000 miligramas. Então, ao todo, 1 quilo tem 1 milhão de miligramas. Então, ppm tem que ser uma relação massa-massa ou volume-volume, desde que a massa do soluto seja ou represente a milionésima parte da massa da solução como um todo. Vamos imaginar o seguinte. Você tem uma pergunta aqui, vamos ver. Essa parte por milhão, para repetir aqui. Isso, não, nós vamos aqui com calma, não estamos saindo aqui ainda não. O que eu estou dizendo é o seguinte, título em massa é M1 sobre M. Título em volume é V1 sobre V. Igualzinho. Massa do soluto sobre massa da solução, volume do soluto pelo volume da solução. Só que, no título em massa, a massa do soluto e a massa da solução têm a mesma unidade, grama por grama, ou miligrama, miligrama, ou quilograma, quilograma. Volume. Título em volume, o volume do soluto e da solução tem a mesma unidade também, lá no título. Aqui eu tenho uma relação massa-massa que representa literalmente esse nome, parte por milhão. Por isso, obrigatoriamente, aqui eu tenho que ter a unidade em miligramas e embaixo a massa em quilogramas. Por quê? Porque 1 quilograma, que corresponde a 1000 gramas, e cada grama corresponde a 1000 miligramas. Então, 1 quilograma corresponde a 1 milhão de miligramas. Então, eu estou dizendo, olha, essa parte do soluto é a milionésima parte da massa da solução. Ou esse volume de soluto é a milionésima parte do volume da solução. Porque a relação aqui é mililitro para metro cúbico, obrigatoriamente. Mililitro. Mililitro é metro cúbico. Metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1000 litros. Cada litro, 1000 mililitros. Então, cada metro cúbico tem 1 milhão de mililitros. Está vendo que a relação é 1 para 1 milhão e aqui é 1 para 1 milhão? Imagina você, vamos entender melhor na prática. Uma caixa d'água de 1 metro cúbico. As caixas d'água mais comuns que a gente tem nas residências, de 1 metro cúbico. Ela tem 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Ela cabe exatamente 1000 litros. 1000 litros correspondem exatamente a 1 milhão de mililitros. Aí, você pega 1 mililitro de álcool puro, e despeja nessa caixa d'água. Deixa por um tempo. A concentração de álcool nessa caixa d'água é de 1 ppm. Ou seja, eu tenho 1 mililitro de soluto e 1 milhão de mililitros de solução. 1 para 1 milhão. E olha, tem laboratórios especializados, são poucos no Brasil, acho que tem uns 4, especializados em definir concentração em ppm. É uma concentração muito pequena. E ela foi instituída começou nos anos 60, 70, quando começou o negócio de poluição, né? Poluição do ar, poluição de rios, poluição de solo. Como as substâncias tóxicas, né? Propriamente, as classificadas como tóxicas. Embora substância tóxica e não tóxica, às vezes a diferença está na dose, né? No tanto que você ingere, né? É um pouco relativo. Mas nós temos um grupo de substâncias que é classificado como tóxico mesmo, porque uma pequeniníssima quantidade
é suficiente de causar um estrago muito grande. Então, para medir a concentração dessas substâncias, que seja no ar, na água de um rio ou no solo, usa-se muito o ppm, parte por milhão. E a relação tem que ser essa, em massa, miligrama para quilograma, ou em volume, mililitro para metro cúbico. Se você acha o ppm, que a gente fala muito aqui no ensino médio, é uma concentração muito pequena, imagina você, quando você fala em PPT, ppb e ppt, parte por bilhão e parte por trilhão. São laboratórios extremamente sofisticados. O cara que entra, o técnico ou o químico que entra para o recinto para fazer a análise de quanto é a concentração de um determinado material naquela água de rio, hoje, claro, usa-se muito maquinário, computação e tal, mas o ambiente tem que estar extremamente esterilizado. Nem respirar no ambiente o cara respira. Coloca-se máscaras e balão de oxigênio para não contaminar o ambiente com gás de dióxido de carbono, porque pode alterar o resultado de tão pequeno e sensível que é. Imagina você, está falando em ppm, já achamos pequeno. Você conseguir detectar que tem 1 mililitro de álcool em uma caixa d'água. O gosto não muda, né? O gosto não muda. 1 mililitro de álcool despejado em uma caixa d'água, o gosto não altera em nada, nem percebe. Mas se você mandar uma amostra para um laboratório desse, ele vai dizer para você a concentração de álcool nessa água é de 1 ppm. 1 ppm, ou seja, você despejou 1 mililitro, a proporção está de 1 mililitro de álcool para 1 milhão de mililitros de água. Então, essa é uma concentração que eu não aconselho resolver por equação direta aqui. É mais viável sempre usar a regra de 3. Aliás, todas as concentrações, usar a regra de 3 é mais simples, né? Nós vamos ter exercício, nós vamos falar disso também. Então, quando eu falo massa, massa aqui, não confunda com título, porque o título, no título, a massa do soluto e a massa da solução têm a mesma unidade, o volume do soluto e o volume da solução têm a mesma unidade. Na concentração parte por milhão, eu tenho o soluto em miligramas e a solução em quilogramas. No volume, em mililitros e a solução em metros cúbicos, para manter a proporção de 1 para 1 milhão. 1 para 1 milhão. É ppm, parte por milhão. Então, o cara vira e fala para você assim, uma solução está a 0,5 ppm. 0,5 ppm. Como é que eu vou interpretar isso? Você pode interpretar na unidade de massa que você quiser, desde que você mantenha sempre uma relação de 1 para 1 milhão. Então, 0,5 ppm significa o quê? Em massa, por exemplo. Você pode dizer muito bem 0,5 gramas para 1 milhão de miligramas. Ou 0,5 miligramas para 1 milhão de miligramas. Sempre a relação ser de 1 para 1 milhão. Sempre a relação ser o tanto que você tem, né, o que ele citou, meio ppm, 0,5 ppm. Então, 0,5 unidade de massa para 1 milhão da mesma unidade de massa. Desculpa. Esbarrei aqui. Então, a unidade de massa que você usar para 1 milhão da mesma unidade de massa. Aí, se você quiser transformar tudo para miligramas e quilo, pode, mas não há necessidade. É só você fazer a regra de 3. Uma parada para pergunta, se alguém quiser, fica à vontade.
Seguindo, concentração molar ou molalidade. Essa concentração, a gente apresenta ela pelo fato de termos um capítulo cujas leis foram elaboradas em cima dela. Concentração molar. Repare que ela destoa da relação que a gente tem soluto-solução. Aqui é soluto sobre solvente. Então, molalidade é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Então, a unidade é mol por quilograma de solvente. Tem que escrever de solvente. Mas hoje caiu em desuso isso aqui, tá? Só porque lá em coligativas fala de molaridade, pelo menos você sabe o que é. Da mesma forma que fizemos com molaridade. Número de mols é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Eu tiro N1 daqui, coloco massa molar do soluto, massa do soluto pela massa molar no lugar, acaba saindo essa equação aqui mais abrangente, né? Massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes a massa do solvente em quilogramas. A unidade, mol por quilograma de solvente, ou molar. E a densidade, aqui eu pus para fazer um comparativo, mas não vou fazer aqui não, vou fazer na próxima. A densidade aqui, ó, tá vendo? Densidade, massa sobre volume. Pode ser em grama por mililitro, grama por centímetro cúbico, grama por litro, grama por decímetro cúbico. Pode ser quilograma, qualquer unidade de massa por qualquer unidade de volume. E aqui a gente vai para fazer a comparação da concentração com a densidade como prometido. Quando eu falo a concentração de uma solução é 50 gramas por litro, repare que a massa refere-se a soluto, o volume refere-se à solução. Então, eu estou dizendo que em 1 litro de solução, eu tenho 50 gramas de soluto dissolvido. Supondo que eu fiz uma solução de sal em água e deu uma proporção de, para cada litro de solução que eu fiz, deu 50 gramas de sal dissolvido. Então, concentração concentração 50 gramas por litro significa, para cada litro de solução, tem-se 50 gramas de soluto dissolvido. Ou, cada litro de solução tem nele 50 gramas de soluto dissolvido. Agora, vamos pegar a densidade. Densidade. Vamos supor que uma solução tem densidade de 50 gramas por litro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada litro de solução pesa 50 gramas. Vamos lá. Eu peguei uma bexiga, pesei a bexiga primeiro, para depois descontar a massa dela, soprei na bexiga, a bexiga tem uma solução gasosa. Misturas de ar, predominantemente CO2, né, que eu expirei, então enchemos a bexiga. Tem uma mistura de gás e uma solução gasosa. Peguei a bexiga, coloquei nessa balança, ela tem o volume de 1 litro. Descontando a massa da bexiga, o volume do gás lá dentro é de 1 litro. Descontando a massa da bexiga, a solução pesou 0,05 quilogramas. Ou seja, 50 gramas é a massa da solução inteira que está dentro da bexiga. Isso é densidade. Então, dizer que a concentração é 50 gramas por litro é dizer que cada litro de solução tem 50 gramas de soluto dissolvido. Agora, dizer que uma solução tem 50 gramas por litro de densidade significa
que esse litro de solução, se eu colocar na balança, ele vai acusar 50 gramas de massa. Ela, a solução inteira, vai pesar 50 gramas. Aqui é massa do soluto pelo volume da solução. Aqui é massa da solução dividido pelo volume dela mesma. Qual é a massa desse volume? Aqui, qual é a massa de soluto dissolvida nesse volume? 50 gramas por litro concentração significa que, para cada litro de solução, eu tenho 50 gramas de soluto dissolvido. Esse litro de solução contém 50 gramas de soluto. Dizer que a densidade é 50 gramas por litro é dizer que esse litro de solução pesa 50 gramas. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Só não há dúvida? Beleza, então, vamos seguir. Agora, a relação entre concentrações. Relação entre concentrações. Eu tenho título e massa, eu tenho a densidade, eu tenho a concentração comum e eu tenho a molaridade. Eu vou isolar aqui no título e massa, eu vou isolar M1. O M sobe multiplicando. Então, vai ficar M1 igual Tm vezes M. Título e massa vezes a massa da solução. Eu vou isolar a massa da solução aqui na densidade. Vai dar massa da solução igual D vezes V. Beleza? Se estou falando da mesma solução, se estou falando da densidade da solução e do título em massa da mesma solução, então essa solução, a massa dela aqui, a massa dela na equação de cima, é a mesma massa usada aqui na densidade. A massa da solução no título é a mesma massa da solução na densidade. Então, essa massa é igual a essa massa, então eu vou dizer, tirar esse M daqui e substituir no lugar dele D vezes V. No lugar de M, vou colocar D vezes V. Vai ficar massa do soluto é igual a título vezes densidade vezes o volume da solução. Então, isolei massa do soluto, título vezes massa. Está aqui. Isolei a massa da solução, densidade vezes volume. Como estou falando da mesma solução, então a massa da solução aqui é a mesma massa da solução aqui. Eu vou tirar esse M e colocar no lugar dele D vezes V. Está aqui. Massa do soluto igual Tm vezes D vezes V. Aí eu quero falar da concentração comum dessa mesma solução. Então, a massa de soluto na concentração é igual à massa do soluto no título. Então, a massa do soluto é a mesma. Então, eu vou tirar a massa do soluto daqui da concentração e colocar TMdV. Aí vai ficar TMdV dividido por V. Cuidado, não há pressa para cortar esse V ainda não. Eu quero saber se está tudo ok até aqui, como que a gente foi substituindo. Então, eu estou falando do título vezes densidade vezes concentração para a mesma solução, tá? Para a mesma solução. Então, a massa do soluto aqui é a mesma massa do soluto aqui, a massa da solução aqui é a mesma massa da solução aqui, o volume da solução aqui é o mesmo volume da solução aqui. Tá? Então, eu posso ir substituindo à vontade uma coisa na outra. Elas são importantes porque, às vezes, cortam caminhos. É importante saber, estão me perguntando se são importantes saber essas derivações, porque elas podem te ajudar a cortar caminho, ao invés de montar. Às vezes, tem exercício que precisa de 4 regras de 3
num exercício que exige todas elas. Usando uma equação só, você já mata o exercício e ganha tempo. É só nesse sentido. Mas dá para sair por regra de 3 também. Tá? Então, Tm, D, V sobre V. Só vamos cortar V com V se aqui for em litro e aqui for em litro. Se a densidade, esse volume, esse V aqui, veio da densidade. Se ele estiver em litro e o volume da concentração comum for em litro, então eu tenho concentração igual a Tm vezes D, onde a densidade é dada em gramas por litro ou gramas por decímetro cúbico. Se o volume da densidade for em mililitros ou centímetros cúbicos, aí eu corto o V com V, mas depois de multiplicar a equação por 1000, para poder compensar a diferença de unidade em cima por mililitro, embaixo por litro. Então, se a densidade for em grama por mililitro ou grama por centímetro cúbico, aí eu tenho concentração vezes título vezes densidade vezes 1000. Aqui eu tenho densidade em gramas por litro ou decímetro cúbico. Aqui a densidade em gramas por mililitro ou centímetro cúbico. Agora, o comparativo que a gente tem aqui, fica faltando, perdão. Aqui eu tenho M1 sobre V, está vendo aqui? M1 sobre V é concentração comum. Então, eu tiro M1 sobre V e posso escrever molaridade igual a concentração em gramas por litro dividido pela massa do soluto. Também, essa aqui é muito usada, viu? Vira e mexe, está precisando transformar mol por litro para grama por litro ou grama por litro para mol por litro. E, por fim, nós temos essa relação aqui que a gente usa lá em coligativas para soluções aquosas e diluídas. A molaridade da solução e a molalidade são exatamente a mesma coisa. Está aqui o comparativo que eu falei que eu ia fazer, deixei para agora. Reparem que a concentração da molalidade é massa do soluto sobre massa molar vezes a massa do solvente. Molaridade é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Em uma solução aquosa, solvente água e diluída, pouco soluto. Vamos lá. 1 litro de água corresponde a 1 quilo de água, certo? Densidade é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilograma por litro. Se em 1 litro de água eu dissolver 10 gramas de sal, esse volume não vai alterar. Então, eu vou dizer que o volume da solução é 1 litro. O volume da minha solução é 1 litro. Mas, como a quantidade de sal é muito pouca, esse volume de solução se aproxima da massa do solvente, que é 1 quilo. Então, quando a solução é água, só para soluções aquosas, onde o solvente é água, e diluída, tem muito pouco soluto para bastante solvente, o volume da solução acaba se aproximando muito, o volume da solução se aproxima muito da massa do solvente. Se M1 é igual a M1, massa molar igual a massa molar, e M2 igualou-se a V, então molaridade igual a W, que é a molaridade. Isso para soluções aquosas e diluídas, que é o que a gente trabalha muito em coligativa, solução aquosa e diluída. O que tínhamos para falar das concentrações, comparativo de concentração, densidade e a relação entre as concentrações, finaliza aqui. Vamos agora fazer alguns exercícios. Líquidos de arrefecimento são utilizados para melhorar o sistema de refrigeração dos motores dos carros. Temos uma pergunta. Eu posso comentar assim, direto com vocês, tá? Se der tempo.
porque eu não tenho ele pronto, mas eu posso trazer ele pronto na semana que vem para você. Pode ser? Deixa eu ver um negócio aqui. Se quiser também... Não? Ok, de boa. Vamos fazer assim. Se você quiser, só me manda um zap lembrando dele, eu resolvo e te mando ele, tá? E semana que vem eu trago ele resolvido aqui para vocês, para todo mundo, sem problema. É o exercício de número 4 da lista. Deixa eu anotar aqui. Exercício 4, lista. Beleza? Só me manda um zap lembrando disso agora, tá? Para eu ter o seu número, te mando já ele resolvido ainda hoje. Aí, na semana que vem, eu trago ele resolvido aqui para todo mundo. Então, líquidos de arrefecimento são utilizados para melhorar o sistema de refrigeração dos motores dos carros. Geralmente, são soluções aquosas de etileno glicol, um diol, de fórmula molecular C2H6O2 e massa molar 62,1 grama por mol. Ele já me deu a massa molar, que é resultado de 12 vezes 2, 1 vezes 6 e 16 vezes 2. Esse vírgula 1, ele não desprezou alguma casa depois da vírgula que tem alguma dessas massas aqui. O rótulo de uma determinada marca de líquido de arrefecimento indica que há 50% de etileno glicol em massa. 50% em massa. Então, se eu levar em consideração a solução como um todo, 50% dela é de etileno glicol. E ele já me falou aqui, ó, o que corresponde a 530 gramas por litro de solução. Então, ele já me isentou do trabalho de sair caçando qual é a massa da solução. Ele já me deu a massa de etileno glicol que tem em 1 litro de solução. Calcule a concentração dessa solução aquosa de etileno glicol em mol por litro. Ok. Eu tenho a molaridade, massa do soluto, pela massa molar vezes volume. Ele me deu tudo isso. Ele me deu a massa molar do soluto. Ele me deu a massa do soluto no volume de 1 litro. Essa é uma forma de resolver. Dá 8,5 mol por litro. Pode resolver de outro jeito. Se eu disser que 530 gramas por litro é a concentração comum. Concentração comum dividido pela massa molar do soluto. Eu vou ter 530 dividido por 62,1, vai dar o mesmo resultado. Eu posso resolver também por regra de 3. 6,2, 62,1 grama corresponde a 1 mol, certo? 530 gramas não é a massa que tem em 1 litro? Vamos transformá-la aqui para mol com uma regra de 3. 530 gramas, x mol. Resolvendo, dá 8,5 mol, que são os 530 gramas em 1 litro, dá 8,5 mol por litro. Fiz de 3 formas diferentes para atender os vários gostos. Tem gente que gosta de fazer pela equação, tem gente que gosta por regra de 3, e aí vai, né? Aqui, em termos de tempo, nós temos uma passagem só para cada jeito. Fica a seu critério. A nota que você vai tirar é a mesma. A nota que você vai conquistar resolvendo o exercício é a mesma, independente do jeito. Se resolvendo certo, você conquistou a nota. O que eu aconselho, nem sempre o fator tempo seja o fator determinante. Também a tranquilidade sua na prova é um fator determinante. Então, trabalhe do jeito que te dê mais segurança.
E isso é importante. O tempo, sem dúvida, é importantíssimo. Mas, às vezes, a insegurança em usar determinado método nos deixa ansiosos. E isso fica batendo a cabeça da gente o tempo todo na prova. E isso é ruim. Será que eu resolvi do jeito certo? Será que aquele jeito era o melhor? Resolve do jeito que te dê mais segurança. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. A segurança e sua tranquilidade na hora da prova é o mais importante. O tempo você acaba ministrando e administrando durante ela. Beleza, gente? Alguma pergunta quanto a esse exercício? Fique à vontade. Vamos ver o próximo. Dipirona sódica é um conhecido analgésico antipirético, né? Antitérmico, antipirético também, cuja solução oral pode ser encontrada na concentração de 500 miligramas por mililitro. Olha aqui, ó, massa por volume, unidade miligrama, unidade mililitro. Isso aqui você pode chamar de concentração comum, se quiser. É massa por volume da solução, né? A unidade que ele usou aqui é miligrama por mililitro. Eu disse que a mais usada é grama por litro, mas pode ser qualquer unidade de massa dissoluta para qualquer unidade de volume de solução. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária recomendada para crianças de certa faixa etária é de 100 miligramas por quilograma de massa corporal. Sabendo-se que 1 mililitro corresponde a 20 gotas, qual a quantidade máxima de gotas que deve ser administrada a uma criança de massa corporal 7 quilos? Então, vamos lá. Primeiro que a concentração da solução é de 500 miligramas para cada mililitro de solução, né, de medicamento. A quantidade máxima diária recomendada para crianças é de 100 miligramas por quilograma de massa corporal. Ele quer saber quantas gotas eu devo administrar para uma criança que tem 7 quilos. Primeiro, vamos achar qual é a massa que eu devo administrar para essa criança que tem 7 quilos. São 100 miligramas para cada quilograma de massa corporal. São 100 miligramas para cada quilograma de massa corporal. Quantos miligramas para 7 quilos de massa corporal? Eu vou ter, então, 700 miligramas. 700 miligramas de princípio ativo do medicamento. 500 miligramas de medicamento em cada 1 mililitro de solução desse medicamento. Está aqui, ó, 500 miligramas para cada mililitro desse xarope ou desse remédio, sei lá. 700 miligramas correspondem a quantos mililitros? Então, eu vou ter 700 vezes 1 dividido por 500, dá 1,4 mililitros. Então, eu devo administrar para a criança 1,4 mililitros de medicamento. Mas ele quer em gotas. Cada mililitro corresponde a 20 gotas. Se 1 mililitro corresponde a 20 gotas, 1,4 mililitros corresponde a X gotas. 1,4 vezes 20 dá 28 gotas. Então, para essa criança que tem peso corporal de 7 quilos, pesa 7 quilos, eu devo administrar 28 gotas para que ela receba a dose recomendada, que é de 100 miligramas para cada quilograma de massa corporal. Algum questionamento, pergunta, não entendeu alguma passagem? Bota a boca no trombone, sem problemas.
Certo. Veja bem, aqui você fala nesse número de mililitros aqui. Olha, como nós estamos lidando. Obrigado, Marcos. Nós estamos aqui para isso mesmo, viu? Então, uma questão como essa de gotas, né, um número decimal arredondaria. Não pode arredondar, por quê? Você já está lidando com quantidades pequenas. Mililitro, gota, é coisa muito pequena. Então, qualquer arredondamento, eu poderia ter uma diferença grande. Aqui, 1,5, se eu arredondar para 1,5, vai dar 30 gotas. 30 gotas, de repente, já não é o medicamento, não é a quantidade permitida para essa criança. Ok, caso desse 28,5, se deu 28,5, eu acho, se é resultado final e não é de marca X, eu prefiro deixar 28,5, não arredondaria. Eu só arredondaria num resultado final, caso eu tivesse alternativas para marcar, aí eu iria para mais próxima do resultado que eu achei. Mas numa questão aberta, achei 28,5 como resultado final, estou seguro do que eu fiz, deixo 28,5. Aí eu não arredondaria, não. Eu não aconselho arredondar. Deixa 28,5. Agora, se for uma questão de marca X, tá? Aí aí ele está te dando espaço. E normalmente eles falam aproximadamente, né? Aí você arredondaria. Beleza? Vamos para a questão número 3. A solução de hipoclorito de sódio NaOCl em água é chamada comercialmente de água sanitária. O rótulo de determinada água sanitária apresentou as seguintes informações. Solução 20% massa-massa. Olha aqui, título em massa 0,2, né? Densidade 1,1 grama por mililitro. Com base nessas informações, calcule a concentração da solução comercial de NaOCl em mol por litro. Beleza. Ele me deu o título, né, porcentagem em massa, me deu a densidade e pediu a concentração em mol por litro. Porcentagem em massa, 20%. O título em massa, então, é 0,2. Né? Se 20%, 20 para 100, o título é dividir esse valor por 100, dá 0,2. Eu posso muito bem, e tem a densidade dada também, 1,10 grama por mililitro. Eu posso muito bem fazer uso direto da equação, que relaciona título, densidade e molaridade. Como a densidade em gramas por mililitro, eu uso 1000 multiplicando aqui. Eu saio direto. 0,2, que é o título. 1,1, que é a densidade. 1000 é 1000. E 74,5 é a massa molar do hipoclorito. 23, massa do sódio, mais 16, massa do oxigênio, né? 23 mais 16, 39, mais 35,5 a massa atômica do cloro, dá 74,5. Fazendo a conta, eu vou ter 2,95 mol por litro. Salim, você poderia resolver ele para nós usando regras de 3? Vamos usar regras de 3. Aqui você viu, eu usei a equação, joguei, pá, resolvi. Tranquilo. Aqui, perdão, a massa do NaCl apareceu agora, depois que eu resolvi o exercício. Aí veio atrasado, né, meu filho? Então, aqui veio 16, 35,5. Somando tudo, dá 74,5. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. A solução é 20% massa-massa, densidade é 1,1 grama por mililitro. Vamos resolver deduzindo ele passo a passo. A porcentagem é de 20%.
Então, eu tenho 20 gramas de NaOCl, pela porcentagem eu estou fazendo, 20 gramas de hipoclorito em 100 gramas de solução. Está vendo que título em massa eu usei a mesma unidade de massa de um lado e de outro? 20 gramas de hipoclorito com 100 gramas de solução. A densidade é de 1,1 grama por mililitro. Densidade é massa por volume. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa de solução e achar o volume dela. Então, eu vou ter essa massa, vou achar o volume dela. Então, essa massa veio para cá, né? De novo, aqui, ó. 1,1 é a densidade. M, eu peguei a massa da solução, que é 100, vou descobrir qual que é o volume dela. Dá um volume de 90,9 mililitros. Então, da porcentagem, eu desmembrei a porcentagem. 20 gramas de soluto para 100 gramas de solução. Fiz uso da densidade e transformei essa massa de solução em volume. Densidade massa por volume. Essa massa é 100, veio para cá. Densidade 1,1. Multiplicando, volume sobe, 1,1 desce, dá 90,9 mililitros o volume dessa solução. Ok. A massa molar do NaCl está aqui, né? Então, vamos lá. Já tínhamos feito lá atrás. 74,5 gramas por mol. Esse 74,5 gramas corresponde a 1 mol. Certo? Quantos gramas de hipoclorito eu tenho? Não é 20? Então, 20 gramas corresponde a quantos mols? 20 gramas corresponde a x mol. X vai dar 20 vezes 1 dividido por 74,5, dá 0,268 mol. Então, nesses 90,9 mililitros, que são 100 gramas, na verdade, de solução, eu tenho 0,268 mol de hipoclorito, que são esses 20 gramas aqui, transformados para mol. 0,268 mol em 90 mililitros. Não é assim? Em 1 litro, que são 1.000 ml, X. 1.000 vezes 0,268 dá 268, dividido por 90,9 dá 2,95 mol por litro. O mesmo resultado que deu usando a equação de uma vez só. Eu usei a densidade, usei a porcentagem massa que ele me forneceu. Então, eu desmembrei aqui primeiro. Pego a porcentagem, sempre o número corresponde a soluto e o percento corresponde à solução, tanto em massa quanto em volume. Como ele disse no enunciado, que é 20% massa, então 20 gramas para 100 gramas. Soluto, solução. Está aqui, 20 gramas de hipoclorito, 100 gramas de solução. Beleza. Fiz uso da densidade para transformar essa massa de solução para volume. Joguei na equação, deu 90,9 mililitros de solução. Bom, esse é um dado que eu já tenho, deixa guardado. Depois, usando a massa molar do hipoclorito de sódio, eu transformei essa massa de soluto para número de mols. Se 74,5 gramas é a massa de 1 mol de hipoclorito, 20 gramas, x mol, deu 0,268 mol. 0,268 é o número de mol que está presente em 90,9 mililitros. Se tem 0,268 em 90,9, em 1.000 mililitros, que é 1 litro, vai ter x. 2,95 mol em 1 litro. Então, 2,95 mol por litro. Esteja à vontade para
questionar, fazer pergunta, pedir esclarecimento. Estamos aqui para isso. Eu na verdade, dei esse exemplo e volto a dizer aquilo para vocês. A equação, ela me faz ganhar tempo. Por regra de 3, tem que ir o passo a passo. Vocês viram o que eu fiz aqui? Eu fiz uma interpretação, 2, 3, 4 passos. Sem falar, tem que calcular a massa molar aqui, para lá ia precisar do mesmo jeito. Então, fica do jeito que você se sentir mais seguro e te dá mais tranquilidade na hora da prova. O que você precisa na hora da muvuca, sem dúvida, é tempo, mas tranquilidade também. Sim, sim, tem razão. Para uma prova igual a Enem, primeiro dia, ainda mais primeiro dia, né? Então, pela fórmula, você vai direto. Mas eu volto a dizer, isso vai de cada um, tá, gente? Eu, Salim, não defendo nenhuma das duas para que você tome a decisão com aquilo que te dê tranquilidade. O Salim falou que usar a equação é melhor. Então, você vai se esforçar. Às vezes, você está forçando a barra para usar a equação ou então para usar a regra de 3 e aí a coisa vai embolando a sua cabeça. Não, bobagem, bobagem, bobagem. O que vai te dar sucesso é a serenidade que você vai ter no momento de lidar com o problema que está na sua frente. E aquilo que te dá serenidade, e essa serenidade ela é resultado da sua segurança na hora. E a segurança você vai buscar naquilo que facilita, te faz compreender os passos. Beleza? Vamos ver o que nós temos agora no próximo quadro. Creio que tem mais um exercício aqui. Sim. Exercício 4. Líquidos de arrefecimento geram... esse aqui é o mesmo exercício? Não. Não, é líquido de arrefecimento também. Pensei que eu tinha errado e colocado o mesmo exercício 2 vezes. Só que lá ele deu 62,1 a massa molar. Aqui ele arredondou, deixou 62. Líquidos de arrefecimento geralmente são soluções aquosas de etileno glicol de fórmula molecular C2H6O2 e massa molar 62 gramas por mol. O rótulo de uma determinada marca de líquido de arrefecimento indica que há 30% de etileno glicol. Só mudou a porcentagem. Eu não reparei, vocês me perdoam, viu? Ele só mudou a porcentagem de 30 aqui, o outro era 50. E, claro, de marca X, o outro era aberto. Ele pede a concentração da solução de etileno glicol em gramas por mol. Está aqui a massa molar, então, é 62. 30% equivale a 310. Aqui estamos resolvendo pela regra de 3. 1 mol corresponde a 62 gramas, 310 gramas de etileno glicol corresponde a 5 mols. Então, eu tenho 5 mols por litro. Está aqui, ó, que os 310, são 310 gramas por litro, transformando para mol, já tenho 5 mols por litro. Pronto. Agora sim, o exercício 5 é um outro exercício. Foi vacilo meu, peço desculpas, viu? As soluções químicas são amplamente utilizadas, tanto em laboratórios como em nosso cotidiano. Uma delas, solução aquosa de sulfato de cobre CuSO4, a 1,5%. É utilizada no controle fitossanitário das plantas atacadas por determinados fungos. Então, essa solução de sulfato de cobre é utilizada para combater fungos em plantas. A massa do sulfato de cobre em gramas necessária para prepararmos 20 litros, cuja densidade é 1 grama por mililitro, dessa solução a 1,5% em massa. Repare que aqui ele falou a porcentagem, mas ele não me deu nenhuma dica que falasse a massa ou volume. Aí ele pega e pede a massa, mas no final ele me deu a dica. 1,5% em massa. 1,5% em massa. Ou seja, cada 100 gramas dessa solução, tem 1,5 grama de sulfato de cobre. Se a densidade é 1 grama por mililitro, foi que ele admitiu,
Então, 20 litros de solução correspondem a 20 quilos, que correspondem a 20.000 gramas. Tudo bem até aí, né? Ele me deu que a densidade é 1 grama por mililitro. Então, 20 litros, que são 20.000 mililitros, vão corresponder a 20.000 gramas. Ok. Os 20.000 gramas, que é a solução toda, inteira, que é a solução que ele quer fazer, são os 20 litros, né? Que corresponde a 20.000 gramas, ela representa 100% da solução. 1,5% corresponde a X. 1,5 vezes 20.000, dividido por 100, eu vou ter 300 gramas de sulfato de cobre. Então, para preparar 20 litros de solução na porcentagem de 1,5% em massa, para dar o combate a esse fungo, eu preciso usar 300 gramas de sulfato de cobre para fazer esses 20 litros. Perguntas? Vamos lá, então, seguindo. Se tiver rápido, fala, viu, gente? Pode botar a boca no trombone. Aqui nós estamos para servi-los, para vocês estarem bem. Já não basta que a situação é extraordinária, eu aqui, vocês aí, cada um na sua casa, e fazer serviço mal feito a gente não quer, não. Nesse exercício, eu só usei a densidade para fazer essa conversão de 20 litros para 20 quilos e poder ter uma massa. Agora, se ele, vamos supor, sua pergunta aqui, ó. Se ele tivesse falado que a densidade dessa solução é 1,2 grama por mililitro. Aí eu usar a fórmula da densidade para descobrir a massa desse volume. Então, eu ia pegar 20.000 mililitros e multiplicar vezes 1,2. Eu ia ter uma massa de 24.000 gramas. Tranquilo? Então, se a densidade aqui fosse 1,2 grama por mililitro, eu ia usar a fórmula da densidade, colocar 1,2 igual massa sobre 20.000 mililitros. Fazendo a conta, ia dar 24.000 gramas. Aí, aqui, ia vir 24.000 gramas 100%, 1,5%, x vezes 0,15. Ia dar 360 gramas, né? Ia ser outra alternativa que não tem aqui. Beleza? Pergunta respondida. Estamos às ordens. Obrigado, Laila. Forte abraço para você. Ficou resolvido, então. Beleza, Gabriel? Joia. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem mais um exercício. Eu acho que, para compensar aquele repetido, brincadeira. Eu acho que eu comecei a fazer, parei, aí depois, quando voltei, achei esse exercício, coloquei, ficou repetido, só mudou a porcentagem. Que bobagem. Esse 6 fala que um copo de 200 mililitros de leite semidesnatado possui a composição nutricional abaixo. Está aqui. Carboidratos, 10 gramas, gorduras totais, 2 gramas, proteínas, 6 gramas, cálcio, 240 miligramas em 200 mililitros, estamos falando de leite. Sódio, 100 miligramas. Qual a concentração em gramas por litro, ou gramas vezes litro a menos 1, de cátions de metal alcalino contido em 1 litro de leite? Aqui ele deixa entre linhas para você adivinhar o que é cátion, para saber o que é metal alcalino.
Cátion são íons de cargas positivas, íons que perderam elétrons. Metal alcalino, metal de família 1A. Cátion de metal alcalino, cátion de família 1A. Bem, proteínas, gorduras e carboidratos são moléculas, compostos orgânicos. O que pode ser cátion aqui é o cálcio, que é metal, e o sódio também. O cálcio é metal alcalino terroso. O sódio que é metal alcalino. Então, ele quer saber, reformulando a pergunta, qual a concentração em gramas por litro de íon sódio nesse leite? Então, o metal alcalino presente no leite, segundo a tabela, é o sódio, Na+. Tem-se 100 miligramas de íons cálcio em 200 mililitros de leite, que é o copo, né? Um copo de 200 mililitros. Tem isso tudo aqui. Em 1.000 mililitros, 1.000 mililitros seriam 1 litro, né? Que ele está pedindo em gramas por litro. Então, eu estou descobrindo primeiro a massa em miligramas para 1 litro. Vai dar 500 miligramas por litro. Só que 500 miligramas ele quer em gramas. 500 miligramas corresponde a meio grama de sódio, em 1 litro de solução. Resolvi por regra de 3. Você pode resolver isso de outro jeito, usando a equação. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Você pega 100 miligramas, transforma para grama, dá 0,1 grama. O volume 200 você transforma para litro, dá 0,2 litro. 0,1 dividido por 0,2 é o mesmo que 1 dividido por 2, que é o mesmo que meio grama por litro. E eu marquei o X no lugar errado, gente. Nossa Senhora. Uai, hoje eu estou bem demais. O que é isso? O X está no lugar errado. É letra C. É letra C. Meio grama por litro. Beleza? Desculpe nossas falhas, viu, gente? Mas é assim mesmo. Seguindo. Terminamos a bateria de exercícios. Alguém tem alguma observação a ser feita, falar alguma coisa, gente? Estou às ordens, pode falar. Vamos entrar agora numa nova parte dessa matéria de soluções, que seria agora diluição e mistura de soluções. Se tiver algum esclarecimento que você queira, estamos à sua disposição. Obrigado, Rafaela. Vamos nessa. Diluição. Diluir é acrescentar solvente ou tornar menos concentrado. Usamos muitas vezes erradamente esse termo. Ah, eu vou diluir um pouquinho de açúcar em água. Você não dilui um soluto em água, você dissolve o soluto em água. Diluir não pode ter outro significado que não seja esse. Acrescentar solvente. Ou tornar menos concentrado. Ou, se você quiser, acrescentar solvente para tornar a solução menos concentrada. Tanto faz. Você fez um suco de limão. Não colocou açúcar para cada um adoçar a gosto da família. Chegou um momento lá, deu vontade de tomar um suco, você pôs lá meio copo de suco. Num dia de calor intenso, foi lá e pôs açúcar. Mexeu. Quando você tomou aquela goladinha, você falou, nossa, mas pus açúcar demais. Tirar açúcar não tem como tirar. Já está dissolvido. O que você vai fazer? Você pega mais suco e coloca. Isso é diluir. Isso é diluir. É deixar a solução que você estava trabalhando, estava mexendo, menos concentrada. Aquela quantidade de açúcar que estava distribuída em meio copo de suco, agora ela está distribuída em um copo inteiro, vamos dizer assim. Então,
Eu tenho a mesma quantidade de açúcar agora, no dobro de volume que eu tinha. Então, ela vai ficar menos concentrada. Vamos pegar aqui e ver qual a lei que rege a diluição. Eu tenho aqui um solvente que foi acrescido a uma solução A, obtendo como resultado uma solução B. É claro que o volume de B é a soma do volume do solvente mais o volume da solução que foi diluída. Bem, a solução A, ela tem uma massa de soluto dissolvido nela, ela tem um volume, está aqui, volume de A. Se eu dividir massa do soluto da solução A pelo volume da solução A, eu vou ter a concentração da solução A. Joia. O solvente só tem volume. Ele não tem soluto, ele não é uma solução, ele é solvente, então só tem volume. O volume do solvente mais o volume da solução A me fornecem o volume da solução B. Na solução B, a massa do soluto presente dividido pelo volume da solução B vai dar uma concentração para a solução B. Lembrando que a massa do soluto em A é igual à massa do soluto em B. Aquela quantidade de açúcar que você pôs em meio copo de suco, depois você pegou e colocou mais suco, aquela quantidade de açúcar que tinha aqui é a mesma aqui, depois que você diluiu. É a mesma, não mudou. Então, a massa do soluto na solução A é igual à massa do soluto na solução B. Se o volume de A para B aumentou essa porção aqui, se eu tenho um volume maior e vou dividir o mesmo número por volumes diferentes, o volume maior vai fazer com que a concentração seja menor. Aqui assim, ó, vamos olhar aqui. Concentração da solução A é a massa do soluto em A dividido pelo volume da solução A. Está aqui. Massa do soluto em A dividido pelo volume da solução A é igual à concentração da solução A. Concentração da solução B é a massa do soluto em B dividido pelo volume da solução B. Está aqui. Se eu isolar a massa do soluto em A e a massa do soluto em B, ou melhor, antes de eu isolar, eu quero lembrar vocês que o volume de B é maior que o volume de A. O volume de B é maior que o volume de A, porque o volume de A eu adicionei solvente nele para chegar no volume de B. Por isso que aqui eu escrevi que a concentração da solução A é maior que a concentração da solução B. A concentração de B, como aqui tem maior volume, o resultado está diferente. Massa do soluto é igual a massa do soluto. Ok. Isolando a massa do soluto em A, VA sobe multiplicando. Isolando a massa do soluto em B, VB sobe multiplicando. Se a massa do soluto em A é igual à massa do soluto em B, tá aqui, ó, massa do soluto em A é igual à massa do soluto em B, então, CA vezes VA é igual a CB vezes VB. Essa é a lei da diluição. CA vezes VA é igual a CB vezes VB. Agora, atenção um pouquinho comigo aqui. Bem, tem uma pergunta antes de eu falar. Vamos ver. Não, a concentração em A é maior que a concentração em B por causa do volume. O volume em B é maior que o volume em A. A massa do soluto é a mesma. Aqui eu tinha 50 gramas de açúcar, vamos falar em números, facilita um pouco. 50 gramas de açúcar em 100 mililitros de água. Ficou muito doce. Aí eu peguei e coloquei 50 mililitros de água. Agora eu tenho 150 mililitros de água, mas eu continuo tendo 50 gramas de açúcar. Então, 50 dividido por 100 vai dar 0,5.
50 dividido por 150 vai dar um número menor que 0,5. Então, a concentração de B fica menor. Por quê? Porque houve um aumento no volume. E a definição aqui está dizendo para nós: diluir é tornar menos concentrado. Quer dizer, o final sempre vai ser menos concentrado que o inicial na diluição. Conte comigo sempre, Gabriel. Precisou, está mais ordem. Eu que agradeço. Então, meus amigos, eu quero que vocês agora entendam a importância dessa, ou o significado, vamos dizer assim, a interpretação dessa relação. Não só aqui, mas em qualquer relação da matemática ou da física, quando o produto de duas grandezas, quando o produto de duas grandezas é igual antes e depois, é porque as duas grandezas se relacionam de forma inversa e proporcional. Quando o produto de duas grandezas se mantém igual antes e depois, é porque as duas grandezas se relacionam de forma inversa e proporcional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o volume de A para B aumenta, a concentração vai diminuir de A para B. E na mesma proporção em que V aumentou de A para B. Então, se eu tenho VA 100, VA 100, e eu dobrei esse volume para 200, acrescentando mais 100 mililitros de água, a concentração em A, que vamos supor seria 50, agora em B ela vai ser 25. Se dobrou o volume, a concentração é dividida por 2. Se o volume foi multiplicado por 2, a concentração vai diminuir na mesma proporção. Se uma multiplicou, a outra divide. E na mesma proporção. Então, às vezes, dependendo dos dados do exercício, bateu o olho numa questão de marcar X, você bate o olho, você já percebe. Ou o volume dobrou na diluição. Ah, é? Então, a concentração que você tinha antes vai ser a metade no final. Pronto. Ah, volume triplicou. Então, a concentração que você tinha no começo vai reduzir a 1/3. Aumentou, multiplicou por 1,5 o volume. Multiplicou por 1,5, então a concentração vai dividir por 1,5. Vamos pegar um exercício aqui e ver como é que seria. Aqui ele está perguntando quantos mililitros de água deverão ser adicionados a 100 mililitros de uma solução de NaOH, 0,2 mol por litro, 100 mililitros de uma solução de NaOH, 0,2 mol por litro, para que a solução tenha a concentração resultante 0,05 mol por litro. Pessoal, se eu estou observando aqui, ó, 0,2 para 0,05, diminuiu. Diminuiu quantas vezes? Pega 0,2, divide por 0,05, dá 4. 0,2 para 0,05 é o mesmo que de 20 para 5. Então, se a concentração diminuiu 4 vezes, é porque esse volume aumentou 4 vezes. Então, aqui é 400. 400 tira 100, que é da solução, então ele adicionou quanto de água? 300 mililitros. Mas isso eu me atinei a fazer, por quê? Porque eu tenho em mente que na diluição, a relação, o produto concentração-volume, se relaciona de forma inversa e proporcional. Na mesma proporção que uma aumenta, a outra diminui. Ou na mesma proporção que uma diminuiu, a outra tem que aumentar. Vamos resolver. Vamos fazer por equação mesmo.
né? O volume final, então, é o volume inicial mais 100. Vamos lá. Molaridade de A, a equação é essa, né? Concentração de A vezes volume de A, concentração de B vezes volume de B. A molaridade da solução A é 0,2. O volume da solução A é 100. Molaridade da solução B é 0,05. Volume de B eu não sei. Posso colocar aqui, se quiser, V2 mais 100. 0,2 vezes 100, 0,2 vezes 100, igual 0,05, que a molaridade de B está aqui, vezes VB. Resolvendo isso aqui, 0,05 desce dividindo, eu vou ter um volume final igual a 400 mililitros. Esse é o volume da solução final. Então, aquilo que eu disse, se a concentração diminuiu 4 vezes, o volume deve ter aumentado, deve não. Aumentou, com certeza, 4 vezes. Agora, eu sei que o volume da solução final é o volume da solução inicial mais o volume de solvente acrescido. 400 é igual a 100 mais V2. 100 passa para cá negativo, vai ficar V2 igual a 400 menos 100. Perdão, 300 mililitros. Tem gente que resolve da seguinte maneira. Eu vou comentar aqui com vocês. Pega esse 0,2, multiplica vezes o volume em litro, acha o número de mols. Como é diluição, a pessoa sabe que o número de mol antes e depois é o mesmo. Pega o número de mol que achou e joga para cá. Esse número de mol, ele divide por 0,05, acha o volume. Aí subtrai de volume inicial, acha o volume final. Também pode usar desse artifício, sem problema nenhum. Então, se eu pegar 0,2 vezes o volume, 0,2 molaridade. Molaridade não é número de mol sobre volume. Se eu pegar a molaridade e multiplicar vezes o volume, eu tenho o número de mols. Pega esse número de mols, como é uma diluição, o número de mol que eu tenho aqui é o mesmo aqui. Tem número de mol. Divide pela molaridade, acha o volume. Pega o volume, subtrai o volume, joga aqui. Também é um jeito de fazer. Aí, como eu sempre digo, aquilo que te dá mais tranquilidade. Alguma pergunta, pessoal? Estejam à vontade para questionar. Vamos ver mais um exercício. Ver o que vai sair aqui conosco. Valeu, Rafaela. Exercício 2. Uma solução estoque de hidróxido de sódio tem concentração 1 mol por litro. Determinado 1 mol por litro, está aqui. Essa solução aqui é a solução estoque. Tem 1 mol por litro. Determinado volume foi diluído para 250 mililitros. Ele pegou um volume qualquer da solução estoque, que seja esse volume representado aqui, e diluiu para 250. Diluiu para 250 e não com 250. Tá? Leitura. Cuidado. Ele diluiu para 250. Eu não sei que volume que ele pegou aqui, mas ele acrescentou água até que o volume virou 250 mililitros, obtendo-se uma nova solução de concentração igual a 0,15 mol por litro. Então, eu não sei o volume, ele diluiu essa solução para um volume de 250 mililitros. A concentração foi de 0,15 mol por litro, essa nova solução. Ele quer saber qual o volume diluído em mililitros da solução estoque. Qual o volume que ele usou aqui para chegar nesse volume com essa concentração.
Molaridade de A vezes volume de A, molaridade de B vezes volume de B. 1 é a molaridade da solução A. Volume da solução A eu não tenho. Tem uma pergunta aqui. Pois é, cuidado com a leitura. Ele diluiu para 250 e não com 250, tá? Estejam atentos a esses termos. Né? Ele reduziu para. Reduziu de 250, reduziu para 250. São coisas diferentes. Diluiu para 250. Então, volume final virou 250. Então, aqui eu tenho 0,15, a molaridade da solução final, e o volume dela, 250. Volume de A eu vou saber agora, volume dessa solução A. 0,15 vezes 250 dividido por 1, eu vou ter 37,5 mililitros. Ele não pediu o volume de água acrescido. Se ele tivesse pedido, tudo bem. Eu já tenho o volume da solução A, subtrai de 250, vai dar 212,5. Então, ele adicionou 212 mililitros e meio ao 37,5 mililitros para que a solução final fosse de 250 mililitros. O que era 1 mol por litro, virou 0,15 mol por litro. Temos 5 minutos de tempo, vamos fazer mais um. Vamos que vamos. O volume de água que deve ser adicionado a 300 ml de uma solução de cloreto de sódio, de concentração 20 gramas por litro, com a finalidade de se obter uma solução de concentração equivalente a 15 gramas por litro. Olha aqui, ó, 20 caiu para 15. Ela reduziu de 1/4. Reduziu de 1/4, né? A concentração, estou falando. Então, está aqui, ó, solução 300 mililitros, 20 gramas por litro. Que volume de água ele deve adicionar para que a concentração da solução final seja de 15 gramas por litro? Essas contas, gente, em laboratório de química, para quem for fazer química, toda hora está fazendo. Toda hora. O cara tem uma solução lá, tantos mol por litro. Ai, que tanto de água que eu tenho que adicionar aqui para eu ter essa concentração? Vira e mexe, está mexendo com isso. Para acrescentar, isso mesmo. Esse vezes 1/4 é o tanto que vai acrescentar, é o tanto que vai aumentar. Aí você subtrai de 300, vai dar o volume. Perfeito. Então, aqui eu tenho concentração de A vezes volume de A, concentração de B vezes volume de B. 20 vezes 300 igual a 15 vezes VB. Tem gente que gosta de colocar tudo de uma vez. VB aqui e colocar VB igual V2 mais VA. V2 mais 300, tá? Pode fazer se quiser. Né? Aí vai a gosto do freguês. Você pode colocar de uma vez aqui V2 mais 300. Fazer a conta e já sai V2 direto. 20 vezes 300 está dividido por 15, igual VB. VB dá 400 mililitros. VB igual VA mais V2. 400 igual 300, vai dar 100 mililitros de acréscimo, que é 1/4 que aumentou. Aqui o volume diminuiu 1/4, era 300, mais 1/4, né? Então, esse mais 1/4, esse 100 está fazendo o que aqui? Esse 100 aqui não tinha que estar aqui, não. Coloquei ele bobagem, errado. Qual o volume final, VB? Ah, não, está certo. Eu vou agora que eu estou comentando. Então, esses 100 mililitros, ele representa 1/4 do 400, que aumentou ao volume. Aqui não reduziu de 1/4. Então, aqui tem que aumentar de 1/4. Esse 300 tem que aumentar de 1/4 para virar 400. Aí, esse 400 menos 300 corresponde a 100 mililitros de água.
Vocês têm mais aula hoje, gente? Tem mais aula hoje? Vocês são feras, viu? De física ainda. E depois vão dormir. E depois consegue dormir, né? Vou te falar, viu? Meus heróis. Meus heróis. Um forte abraço para todos. Um beijo no coração de cada um. E meus respeito e consideração por uma turma que está aí batalhando e vai colher os frutos. Pode ter certeza. Você escolhe na hora de plantar, porque na hora de colher, já foi. Vocês estão plantando bons frutos, boas sementes. Vão colher excelentes frutos, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um. Me manda o zap, tá? Quem foi que me pediu? Deixa eu ver se mandou. Maria Eduarda. Me manda o zap, tá, Maria Eduarda? Para eu resolver a questão e mandar para vocês. Semana que vem eu levo ela resolvida. Tá bom? Fiquem com Deus. E boa aula de física para vocês. Abração, viu, gente? Tchau, tchau. Tem uma parente aqui, Suleiman, descendente de libaneses, Marila? Não me ouviu. Fica para a próxima. Abração, gente. Tchau, tchau.